Bora. Salve, sofredores. Vamos voltar aqui com a parte 2 do nosso. Vamos lá, Salve, onde eu parei? torcedores. Onde eu parei? Onde Calma, eu calma. parei? Deixa eu anunciar, cara, que a gente está voltando com a parte Não, 2 não sobre a final anunciar da nada Copa não, do cara. Brasil. O jogo foi Vitor já fez a horrível. análise. Não, O porque nada, vamos estressado parte está 2 aí logo. rebatendo. Parte 2 da final da Copa do Brasil. São Paulo 1, Flamengo 0. Jogo no Maracanã. Calor danado. Erro do São Paulo. Erro do Gabigol. Erro de todo mundo. Flamengo um lixo. São Paulo horroroso, mas ganhou. Doguinha, despeja a sua raiva, vai. Vamos lá, o São Paulo ele errou, cara, desde o momento lá do 3-0 do Furacão, que ele não pediu as contas. O cara quer receber a multa, ele quer a multa. Hoje a renda foi 26 milhões, 300 e poucos mil. Dá Já pagar a multa paga. do cara, já paga a multa dele, cara. Dá para pagar a multa e fazer um pix pro canal. Dá. Também dá. Cara, paga a multa do cara. Aí vai ser só mais uma multa. Principalmente o Pix do canal, né? É. Primeiro, o que sobrar, paga a multa. Se sobrar. Porque o nosso passe é caro, meu amigo. Tá Só achando o rindo, quê? cara. Só rindo. Enfim, o cara errou desde que ele não pediu as contas lá no Furacão lá 3-0. Já era pra estar. Ele tem que aturar a camisa do Vasco, torcida do Vasco ali em cima. Mas, enfim, vocês vão cair esse ano. Não tem nada, não. Já Então, estamos cara. em cima. Você reparou, já estamos em cima. Não vamos falar de coisa séria, não, meu irmão. Esse ano o É. Vascão não cai. Não tem como. Esquece Ó, isso. Esquece, Ó. Vascão não cai, hein? então, Não São cai, Paulo, não cai. cara. Vascão não cai. São Paulo. Ramon Dias e Vitão estão cravando isso. E eu também. Bom treinador para alguns, bizarro para outros. Vide Galvão Bueno, Mauro César, Renato Maurício Prado, das mais famosas do momento. Para uns, fez bons trabalhos, eu já falei aqui. Cara, mas o trabalho do Flamengo não existe, cara. A gente não, em campo não existe. Resultado não existe. Eu acho até que aquela vitória contra o Botafogo, cara, foi, foi mais um. Tá, mas é uma É, pergunta, cara. camuflou. Você atribui tudo isso que você está falando, esse cenário todo, essa desgraceira toda ao treinador. Cara, esquece agora que é o Sampaoli. Você acha que tudo isso que você está falando pode ser atribuído a um treinador? Cara, Tantos problemas assim, em tantos setores, sabe? não. Será que um treinador, uma pessoa pode ser responsável por tanta cagada assim? É uma Cara, pergunta. Cara, o time não ter esquema, não saber o que fazer em Não, campo. essa parte eu já entendi. Você não está respondendo a minha Então, pergunta. vou chegar lá, vou chegar lá. O zagueiro não saber o que fazer. Tem que ser obrigado a dar um bico lá para frente. O lateral não ter opção de passe. E aí se vê obrigado, o lateral esquerdo, a puxar para a direita e meter na área com a direita, que a bola sai. O lateral direito, mesma coisa. Lá é menos ruim, porque quando tem Everton Ribeiro, ele se oferece. Na esquerda, não tem quem se ofereça. O Gerson vai naquela lentidão dele que é habitual. Eu já não aguento mais o Gerson. Jogadoraço, mas não tá jogando nada, bulhufas. Para mim, hoje ele era banco. Entendeu? E não opção na esquerda. Ainda fica de papinho, Sim. querendo orientar o treinador Você a acertar concorda coisas em comigo que campo. você concorda que vários jogadores do Flamengo, né, estão assim jogando muito abaixo do que a gente mesmo, né, do nós aqui todos, né, que já vimos várias atuações ou vários momentos ou várias fases, vários jogadores importantes do Flamengo e de qualidade vêm jogando já há algum tempo, assim assim numa, sei lá, num nível bem abaixo do que o, sei lá, do que o normal. Você Do que concorda nos com outros isso? anos. Né? Aquele ano Do que os maravilhoso outros do anos. Flamengo. É isso, do que dos outros anos. Você concorda com isso? Você acha Concordo isso? concordo e afirmo que o treinador tem grande culpa disso aí. Grande parcela Entendi. de culpa. Grande. Então, mas esse treinador, o treinador passado, o retrasado, todo mundo. Os gringos que vieram depois de JJ, sim. Ninguém presta. Aí a gente está tirando o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho e o Dorival Júnior nessa conta aí. Com esses caras aí, até com o Domi, tirando o Vitor Pereira, mas até com o Domi, o Flamengo teve boas atuações.
goleou com o Domi. A gente goleou o Corinthians lá em São Paulo, jogando bem. Tivemos mais partidas em alto nível do que partidas bizarras como a gente vem tendo em sequência e só ladeira abaixo. Você não vê assim, pô, vai melhorar. Não vai, não tem Então, como. muita coisa. Então, desses jogadores, assim, vários jogadores do Flamengo estarem se apresentando no nível abaixo, assim, já há algum tempo, né? Há várias partidas e você atribui também ao treinador. Sim, com certeza. Não tem nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Os caras, você vê, eu já vi os caras dando canelada com o Paulo Souza, dando canelada com o Vitor Pereira. Porra, você não viu. Tirando a sentada, a caída de bunda lá do Andréas, você não via isso com o Renato Gaúcho, que para mim não é nada demais. Mas você não via isso com ele lá. Você não via. Nem com o Rogério Ceni você via isso. O Rogério Ceni tinha um esquema dele lá muito confuso. Mas você não via nego dando canelada. Hoje, porra, hoje foi festival de canelada. Pedro e Bruno Henrique, festival, malandro. Bico, e festival de bico pra frente. Cara, Um eu achei os buraco jogadores enorme no muito meio de mal. campo, cara. Um buraco enorme no meio de campo, enorme. O meio-campo eu achei que foi um setor que o Flamengo realmente hoje, na partida de hoje, Enorme, praticamente não. praticamente não existiu o setor do meio do campo. Os Mas o que zagueiros o não tinham Vitor Santana. opção. Os zagueiros não tinham opção Não, para tocar bola. E quando ele Cara, coloca assim, quatro, eu concordo com várias coisas que você está falando, né? Enfim, mas a única coisa que eu discordo, assim, muito é que, assim, do peso que é atribuído, né? Se eu tivesse que botar em percentual, né? Pelo que você está falando, assim, me corrija se eu estiver enganado, né? Você atribui pelo menos 90% da fase ou do que está acontecendo desse cenário caótico ao treinador, a, 90% pelo menos. assina embaixo, cara. Não, Assina eu não embaixo. concordo com isso, não. Eu acho que é um pouco diferente disso. Eu acho que o treinador tem uma responsabilidade, qualquer treinador tem uma responsabilidade grande, né, sobre o elenco, sobre o time, mas, cara, eu botaria uma responsabilidade bem maior também, assim, bem maior do que a que você está atribuindo, eu colocaria nos jogadores, cara, no elenco. Eu acho que eles têm Cara, uma parcela de culpa muito grande, cara. Você, você Muito treina, grande. você treina o time, mostra, você mostra o seu esquema que você quer usar. Você treina esse esquema. Você convence os jogadores que esse esquema é bom e dá resultado. Tá na cara que eles não acreditam no esquema do São Paulo. Tá na cara. Isso Não, tudo se tiver bem. algum esquema. É não, possível, sim, é possível. Isso se Entendeu? tiver mas, algum Mas esquema. eu acho que, sabe, o Flamengo é uma máquina de moer treinador, de triturar os caras, entendeu? Porque, primeiro, que o sarrafo do Flamengo tá lá em cima, né? Então, falei isso. a torcida não admite muita coisa, porra. Entendeu? O Diego tava falando aí que a Copa do Brasil é para salvar a temporada. Pô, ganhar a Copa do Brasil, amigo, é ser campeão nacional, irmão. Entendeu? Uma porrada de É, time aí estaria dando tudo para estar na final da Copa do Brasil. Entendeu? Enfim, sei lá, eu penso um pouquinho diferente. Acredito que a temporada do Flamengo, até pelo próprio Flamengo, enfim, a forma que o Flamengo se colocou para esse ano, né, por mérito do Flamengo, né, todo mundo esperava muito mais, mas muito mais. É porque o sarrafo tá lá em cima, entendeu, cara? Então eu sempre, sei lá, essa é uma análise um pouco complicada de se fazer, entendeu? Que foi uma temporada, sei lá, uma tragédia, sei lá, não não, sei se foi uma, eu não sei se foi uma mas aí eu, tragédia não, cara. eu entendo assim, eu entendo a fúria do Doguinhas, eu já até converso em outros grupos. Eu acho que a questão não é só o resultado, porque, pelo contrário, uma sequência que o São Paulo emplacou bem. Né? Acho que até o Red Bull alvo, o São Paulo vinha, e a discussão que a gente tinha era essa: o Flamengo está pontuando, mas não está performando. O Flamengo está ganhando jogos. Então, assim, não é o São Paulo. No ano, o Flamengo não conseguiu jogar bem. E mesmo assim, é finalista da Copa do Brasil, que é um puta campeonato nacional, né? Mas não, o Flamengo não jogou bem.
E aí isso deixa o torcedor Se enfurecido, você né? pensar bem, Desse se você jeito. pensar pontualmente na Copa do Brasil, o Flamengo teve, pelo menos até agora, né? Hoje o resultado realmente foi muito ruim. Mas o Flamengo, sabe, eliminou o Fluminense, eliminou o Atlético Paranaense, Ganhando as sabe, duas, ganhando o eliminou o Grêmio. Grêmio, sabe? É porque o Flamengo não adianta avançar. Hoje em dia, o Flamengo, como a gente estava falando do sarrafo tá lá em cima, o Flamengo tem que passar, tem que ganhar, tem E que jogar pra amassar. cacete, tem que amassar, tem que É. golear, entendeu? Tem que dar olé no adversário, entendeu? Não, Porque se não for dessa forma, ah, não, só ganhou lá. Pô, foi lá no Sul e só ganhou. Só, não, porra, cara, olha um a só. zerinho. Olha Foi só, lá no. Não, você tá entendendo, hoje, cara? Você tá hoje, entendendo? dia 17/9, eu 17. só quero que o Flamengo tenha um esquema. Não, tudo bem, cara. A gente Não já tô pedindo entendeu muito, eu isso. quero um esquema Eu que só tô não que tem, não existe. e a reação da torcida do Flamengo é, porra, é muito compreensível, né, cara? A reação do torcedor não poderia ser diferente dessa, entendeu? Eu acho, pelo menos. Ah, e muito também, sabe, a diretoria do Flamengo, pô, a gente falar da situação do Flamengo e, pô, e não falar, e não abrir a boca para falar da diretoria, Mas hoje a pô, cara, torcida pegou no pé, né? me Pegou. parece Hoje. muito, me parece, sabe, aliviar muito uma galera que tem muita responsabilidade. Esse sim, os caras estão há 3 meses, cara, para resolver uma crise, cara. Vocês já perceberam isso? Que é uma coisa de você tá, de você ter se você tem o comando, sabe? Se você tem, sabe, existe uma hierarquia dentro de um clube, onde o presidente manda, onde o vice-presidente de futebol tem o controle sobre o elenco, entendeu? Enfim, onde as pessoas trabalham e se respeitam e se comprometem, se dedicam. Pô, cara, são 3 meses, cara. A gente vê uma coisa atrás da outra, sabe? Várias situações, entendeu? Um Mas eu vou problema falar atrás também. do outro. E é Cara, isso, cara. Eu acho que é um conjunto de coisas, entendeu? Que passa pela diretoria, passa pelo presidente, que passa pelo treinador e a comissão técnica, que passa muito pelo elenco, muito, sabe? Eu acho porra, você querer aliviar muito esses caras, entendeu, cara? Ah, mas o cara não sabe o que fazer. Porra, meu irmão, tem que saber, cara. O jogador profissional, cara, jogando no Flamengo, ganhando a fortuna que ganha, entendeu? Pô, experiente, já tendo ganho outros campeonatos, campeonatos, sabe, de expressão. Pô, cara, ah, e vai além, né, sabe? Vitão? Se tu chegar lá, virar assim, ó, porra, Gabigol, tu vai jogar de lateral direito. Aí tu vai falar, porra, o Gabriel tá indo mal, o cara tá jogando de lateral direito, nunca jogou. Cara, mas cagado o cara tá fazendo. Bruno Henrique, tu vai jogar de cabeça de área. Porra, o cara não joga de cabeça de área. Mas se tu vira Bruno Henrique, tu vai jogar lá, aberto. Onde sempre joga. Beleza. Gabigol, tu vai jogar aqui, ele não quer mais jogar de atacante, lá, centroavante, porque o Pedro vai atropelar ele. Ele quer jogar um pouquinho mais aberto, então joga. Aí se o cara no jogo pisa na bola, se o cara no jogo não acerta um passe, se o cara no jogo dá canelada, aí que eu acho que sai da esfera do técnico. Aí já não é mais o técnico. Ah, mas tá uma bagunça tecnicamente. Cara, que esteja uma bagunça, que tenha 5 contra 1, o esquema tá esteja uma bosta. Beleza. Mas o cara dominar na canela, o cara escorregar, o cara não. Porra, É, esses caras, cara, isso é tem dos muito caras, isso disso é do mesmo, cara. E jogo, outra cara. Isso é do coisa, jogo. eu vendo o jogo na televisão, cara, eu, sabe, inúmeras vezes você percebe o Flamengo, né, perdendo a bola e tendo que fazer aquela recomposição defensiva. Cara, os jogadores, cara, voltando, né, pô, andando, Trote. trotando, aquela corrida para não chegar, sabe, cara? Aí vai falar, pô, mas é que aí o treinador já perdeu o Isso. vestiário, Isso aí, entendeu? O isso aí treinador, é a tudo maior bem, prova, é a maior prova que os caras não não, acreditam no esquema tá bom, tático cara, que mas o ele Flamengo é tenta maior do implementar. que isso. Eu acho que o clube, no caso o Flamengo, né? Mas o clube é maior do que isso, cara. O cara tem que jogar, primeiro, porque ele é profissional, né? Porque, enfim, tá numa final de campeonato,
entendeu? Ter uma torcida enorme, entendeu? No caso do Flamengo, então, uma torcida gigantesca, entendeu? Que, cara, enfim, que apoia, que sofre, que torce, entendeu? Que faz várias loucuras para seguir o time, enfim. Então, cara, a camisa do clube, entendeu? A história do clube. Ah, mas eu não gosto do treinador. O treinador perdeu o vestiário, já não, sabe? Eu não gosto dele, não quero jogar. Meu irmão, você tem coisas muito mais importantes, entendeu? Para mim, isso, cara, não é desculpa, Não, entendeu? O cara é para o jogo de profissional, hoje, recebe o salário daquele clube, entendeu? Defende a camisa daquele clube, tem milhões de torcedores daquele clube, entendeu? Então você tem muita gente para jogar, sabe? Eu muitos tenho, pra, porquês. eu tenho, exatamente, eu tenho para jogar. Eu tenho no caso do Flamengo, eu tenho que jogar, sabe? Eu tenho a obrigação de jogar pela torcida por 45 milhões de torcedores, entendeu? Pela história do clube, por aquela camisa, entendeu? E se fosse o Vasco era a mesma coisa, e se fosse o Fluminense era a mesma coisa, e se fosse o Botafogo era a mesma coisa. Ah, mas eu não gosto do treinador, o treinador não é legal, o treinador, sabe, não é paizão, entendeu? Porra, irmão, vamos lá, Não, né, cara? assim, Vamos lá, né? essa Já parte de falei, você. já falei isso aqui em outros vídeos. Falei ontem de novo a teoria que eu tenho Só ele desde tem. Ele 2019. tem. Eu Só tenho, ele. ninguém falou isso. Nunca ouvi ninguém falar isso. Tato Maurício Prado, ninguém que falou isso. Mauro César, os Tu quer caras. contar? Tu quer Não, contar mesmo, cara? vou falar, falei ontem. De Os novo, de novo. caras, Vamos ouvir duas vezes. os caras, o elenco do Flamengo, pelo menos os remanescentes de 2019, Sim. viram o que é um sistema de jogo, um esquema de jogo, como funciona, como deve ser feito e que dá certo. Dá certo. Desde Tá, 2019. aí vamos lá. Aí, porra, Todos os eu que não. vieram depois, Tá, uns eles viram, pô, esse aqui é meia bomba, mas pode dar certo. Vamos fazer. Foi Renato tá. Gaúcho, uma parte lá do Rogério Ceni e do Sim. Dorival. É o Tá, beabá, é mas, o basicão dá para fazer. A nossa qualidade, se a gente fizer um Hum. basicão com o Dorival mesmo, a gente ganha os canecos. Ter aquele tá, mas vamos lá. treinador que Isso, compõe com a galera, isso, boleirão e tal, isso, compõe aqui, vamos que isso, vamos. isso o elenco aceita. Hum. Entende e vê que é possível ganhar. Agora vem Entendi um a Domi, teoria. agora vem um Não, Domi, veio um Paulo Souza, um Vitor Pereira e agora o Sampa, com um esquema de ado, cada um do seu quadrado, não cabe no Flamengo, malandro. não, tudo bem, Você Duquinha, fica mas no vamos teu lá. cantinho aí, espera a bola chegar. Ô, Douglas, Você deixa eu te também falar uma fica aí. coisa, cara. Não dá, não dá, não Mas dá. vem cá, eu já entendi isso. Então, sinceramente, cara, pensando assim do que a gente ouve aí com relação ao elenco do Flamengo, eu nem duvido não, hein, cara. Tem Eu acho que certeza? o Tem elenco do certeza? Flamengo é capaz de qualquer coisa, Eu tenho entendeu? certeza. Esse cara é Até muito grande. de uma atitude extremamente antiprofissional. O que você Não está é. falando aí, Não é isso. porra, Não é cara, isso. é Não é isso. extremamente, cara. Não. Não entra na cabeça deles. O elenco não pode ter, cara, não pode ser assim, se rebelar contra todo mundo, só Não querer é isso. fazer da forma deles, Não ou que falei eles isso. acham que tá certo, que eles acham que tá Não. errado. Ah, Não por isso falei aqui isso. vamos correr. Ah, isso aí, porra, tá inventando muito. Isso aqui eu vou dar uma, porra, eu vou dar uma miguelada aqui no campo, entendeu? Vou Não fingir falei que isso. corro. Não falei Porra, isso. não pode ser assim, cara. Não Não falei pode isso. ser. E se outra, eu já te digo mais, se um departamento de futebol, vice-presidente de futebol, presidente do clube, entendeu? Enfim, executivo de futebol, gerente de futebol, se detectar que o elenco está agindo dessa forma, entendeu? Você tem que intervir na hora, porque é errado Não. isso, Não cara. é isso. Não Não é falei dessa isso. forma, não pode ser dessa forma. Não falei Existe isso. uma hierarquia, entendeu? Os caras são profissionais, cara. Não pode ser dessa Eles, forma.
Eles tentam ao máximo, cara, mas é um Ah, Doug, negócio. os caras, você tá vendo os jogos, cara? Tu acha que o time do Flamengo tá tentando ao Não, máximo? não, agora não dá mais. Agora não tem mais como tentar, cara. Os caras já viram, cara, que não adianta. Não adianta, não adianta. Não tem o que fazer, não sei o que fazer. Sabe? Mas aí, Olha só, Doquinho, vamos lá. a gente falou hoje em esquema. O Flamengo saiu hoje no 4-3-3. Aí você Hum. falou, não, eu tiraria o Gabigol e colocava o Vitor Ribeiro. Beleza. Pode até ser também. Para mim, os dois esquemas estão bons. Só que foi mal, mal, mal feito, tá? Quando joga no 4-4-2, hoje só vê, cara, um ou dois caras na área do time adversário. Você não vê aqueles quatro chegando, né? Os dois laterais e os dois meias chegando. Você não vê. Sim, tem o Ou time até o tem cabeça de área. A o mais time também. tem problemas mesmo, cara. Você É não vê chegando. visível, é Aí, visível. aí que eu pensei, o 4-3-3, talvez isso aconteça pelo menos com mais um atacante. Mas, cara, os caras não entram na área, ninguém entra na área. É o Pedro lá quicando entre a zaga lá dando canelada. Nem assim, cara. Não, assim, na boa. O cara tinha que ter um pouco de senso agora, cara, assim, noção. Cara, não dá mais. Meu trabalho fracassou. Infelizmente. Vai fracassar Você hoje, vai fracassar em outro clube, vai dar bem em outro clube. No Flamengo já fracassou, não tem mais o que fazer. você falou que eu não vi a entrevista, a, a coletiva pós-jogo. O que que você falou? Que o São Paulo ele falou que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, foi isso? Ele falou que tem. Eu vou pegar aqui as palavras certas aqui, tem que achar aqui agora, né? Eu também não assisti a coletiva, não. Mas postaram trechos onde ele afirma que tem a convicção de que vai ser campeão lá. É? Ele tem total convicção que vai ser campeão lá Não, em São Paulo. faz parte, tá certo. O cara não pode abandonar o barco. Eu acho que é o seguinte, É, aqui. Eu vou um pouco contra aí essa história do não vou correr porque eu não gosto dele. Acho até que exista no futebol, tá? Mas Não não numa falei competição. isso. Não Não, falei tá. isso. Mas vamos lá. Não muito à vontade, porque não compactou com as ideias do cara. Isso aí é claro, né? A gente não pensa igual, eu não vou me esforçar muito. Mas você acha que, porra, numa final, os caras são profissionais, jogam no Flamengo, o bicho é alto. Tu acha que os caras vão fazer corpo humano? Não se reuniram sozinhos, sem o técnico? Deve ter virado e falar, porra, vamos fazer o seguinte: tu não joga, tu é lateral, eu sou lateral. Então tu joga como sempre jogou, vai no fundo, caralho, volta. Foda-se o que o careca falar, não quero saber. Ele vai falar e a gente finge que não ouviu. Entrou o time, cara, principal. Não foi isso? Então, Assim, o time do Flamengo que entrou hoje, a gente tira bota o Gabigol, né? E tira o Gabigol, bota o Everton Ribeiro, seria uma boa substituição, sem o Arrascaeta, que pesa muito nessa organização do time. É um toque, porra, refinado no meio-campo do Flamengo, não tem dúvida. Cara, ele escalou bem. Ele escalou bem. De 11 ele acertou 10. Entendeu? Não foi só essa. Ah, só o Gabigol desequilibrou o time todo. O time tá mal, cara. Os jogadores estão mal, estão performando mal. Sabe, o Wesley é uma avenida, mas aí há 3, 4 meses atrás agora estava jogando bem, mas agora não está. Né? O Pedro não está conseguindo finalizar, o Gabigol não chuta uma bola no gol. Tá tudo no Bruno Henrique. O Ayrton Lucas dava 10 chutes no gol no jogo, chegava toda hora, chutava, chegava. Não faz mais. O Ayrton Lucas mal passa do meio de campo. Será que é só o técnico que fala, pô, Ayrton, não passa, fica aqui preso? achei aqui, ó. Fala. Frase do São Paulo. Abre Tenho, aspas. abre aspas, tenho toda a ilusão, deve ser ilusão mesmo, que nós vamos ser campeões. Deve ter sido Deve, problema na tradução. Pô, cara, não, a deve ser, deve tradução, né? ser. acho que de ilusão é mais esperança, né? No caso Deve do ser. espanhol é uma coisa de esperança, assim. Outra bizarrice de hoje. Na entrevista pós-jogo, o Gabigol foi lá na sala da entrevista do Dorival, abriu a Isso porta eu vi, lá, mandar beijinho pro Dorival no mandar meio beijinho. da entrevista do Pô, cara. mas o Gabigol, cara, quando ele saiu do campo, né? Ele foi substituído, não sei o que que ele sentiu lá, né? Acho que foi, enfim, alguma A coisa coxa. muscular. É isso. Ele saiu, chegou, pô, teve uma galera ali, né, que não deve, atrás do banco, que não deve ter perdoado mesmo. Aí, pô, fez umas ironias e uma gracinha, entendeu? Sabe, cara, pra mim isso aí, cara, sabe, diz muita coisa, sabe, Eu cara? sigo. Como é que o cara vai ironizar a torcida, entendeu? Sabe, ele não tá jogando nada.
Nada. sabe? Mas, Ninguém tá discutindo o tamanho do Gabigol no Flamengo, a história que o Gabriel, cara já nesse momento. construiu. O Gabriel, enfim, a história que ele já construiu, cara, isso já tá na história. O cara já é um jogador histórico do Flamengo, Verdade. entendeu? Mas, cara, mais duas. porra, não tá jogando nada, irmão. Não tá jogando nada, não é de agora. A Você já ouviu? surpresa para mim do São Paulo ter escalado mais um atacante não é nem colocar mais um atacante. Eu não É ser o colocaria, Gabriel. mas é justamente ser um terceiro atacante, porra, na fase que o Gabriel está. E Essa faixa de para mim é a capitão. surpresa, Aí eu achei que foi um entendeu? erro. Faixa de capitão. Se fosse um Bruno Não. Henrique, sei lá, o gêmeo do Bruno Henrique, porra, beleza. Tem um Bruno Henrique pela esquerda, um Bruno Henrique pela direita. Os caras estão jogando pra caceta. Vamos botar esses caras, os caras vão resolver pra gente. Mas, porra, você bota um terceiro atacante, cara, que tá numa fase muito ruim. Entendeu? Então você nem aproveita o fato de ter um terceiro atacante e, ao mesmo tempo, sem a bola, você tem um jogador a menos, entendeu? E também deixa de ter mais um jogador no meio do campo, povoando o meio do campo, entendeu? Porque nesse jogo era importante, entendeu? Porque o jogo foi decidido no meio de campo, esse jogo aí, entendeu? Mas aí veio uma falha do comando, né? O Gabigol não pode ser capitão do Flamengo. Não pode. Cara, o Cara, retrospecto dele aí tá enfim. muito pesado para ele ser capitão. Tudo bem que quando Olha o só, Everton entrou, ele passou a abraçadeira, mas não dá. Fala aí, Duguinha. Ó, a gente tem antes que 3 minutos para encerrar, Duguinha. então, antes que eu me Já é muita esqueça, raiva. serei rápido. Discordo que vocês falaram que 1-0 foi justo. Pela bizarrice dos dois times, o 0-0 ou o -1 a -1 era mais justo. O 0x0 Outro, é um placar justo mesmo, cara, o É, 0x0. justo Mas não. o 1x0 São Paulo não é injusto. Essa é a lembrando, verdade. lembrando, lembrando que esse 1-0 aí, cara, o Calera encostou no Ayrton Lucas, ele caiu no chão igual tomou um tiro. Não sei o que aconteceu com O ele. Vitor falou. É, é, Exatamente, cara. Porra, isso aí é culpa do treinador. é. Outra bizarrice, a última aqui que eu tô lembrando aqui agora. São Paulo foi embora no primeiro tempo, antes do fim do jogo, porque o quarto árbitro avisou a ele que tinha acabado o jogo. E não foi ele que achou, não. Foi o quarto árbitro que falou, ó, acabou. Não, era um escanteio, né? Era uma falta, não sei o que era. Era Bom, impedimento, impedimento. Não foi um sei o mal que era. entendido ali, né, cara? Aí E com estão relação. culpando o cara, aí também é sacanagem. Então, tudo bem, o Mas trabalho é Porra, dele, isso que o acontece, trabalho dele cara. é Isso está bizarro. O acontecendo. trabalho dele é tudo bizarro, não quando dá existe. errado, cara, é o Pois é. treinador, que é mais fácil culpar um cara só do que culpar 30. É É, mais aí, fácil o aí, cara. E aí quando ele que dá defendeu o certo, cara. são os jogadores que fazem a mágica acontecer. Mas não Porra. deu, cara, não deu. O trabalho dele não deu o resultado, não adianta segurar mais o cara. E já aviso de antemão, quarta-feira tem o Goiás lá. É surra, é 3-0 Goiás. Não tem nem a menor Não, dúvida não, disso. não. Vai Não ter tem que a ser menor tutelar. dúvida. Tem que ganhar. Vascão já era. Goiás, 3 Tem que pontos. ganhar, tem que Aí, ganhar. deixa eu falar Pode uma coisa com apostar. relação ao segundo jogo. Eu acho que a torcida do Flamengo ainda acredita. O treinador, né, o Sampaoli, pô, com certeza, se ele falou isso, é porque ele acredita também muito. E eu acho que é muito, cara, pelo fato do São Paulo ser um time muito mais ou menos, irmão. Se fosse o Entendeu? Palmeiras, um abraço, É praticamente. possível realmente o É. Flamengo jogar uma partida Média legalzinha, e entendeu? ganhar. E ganhar o E São ser Paulo campeão. ganhar o São Paulo no Morumbi, entendeu? 1 a Verdade. 0 e ir para os pênaltis, entendeu? É possível. Não é. Mas já deve. O Flamengo encaixar uma partida boa, coisa que já não vem fazendo, né, há algum tempo, Não é, cara. né? Não é. Sem esquema, não é. Sem esquema tático, Não, não é, mas cara. cara, o Flamengo acabou de fazer isso contra o Flamengo ganhou o Botafogo, que é melhor do que o São Paulo, na casa do Botafogo. Por que não pode ganhar do São Paulo na casa do São Paulo? Cara, hoje ficou nítido, cara, que o esquema é inexistente, cara. Não dá Mas mais, não dá mais. o jogo contra o Eu não Botafogo, acredito. cara, Eu não acredito. tudo bem. Eu não estou falando que eu acredito, que eu acho que é provável de acontecer. Não estou falando isso. O São Paulo realmente leva uma vantagem e é o favorito para levantar a taça, no meu modo de ver. Mas, entendeu? Não tem nada de, sabe? Flamengo Do ganhar que. doÃo Paulo no Morumbi, sinceramente, cara, para mim também seria normal. Ó, Nenhuma, e Se tem a gente mais. partir nenhuma do. grande Ó, surpresa. se Tem a gente mais. partir do princípio. Periga da gente não classificar para Libertadores.
Porque Não, o Furacão e o Bragantino colaram na gente. Sim, é. verdade. Olha, eu acho que é o seguinte. Vocês aí, irmão, tem que remar, irmão. Tem que remar. Tem que É. remar. O E o Flamengo tem que Vascão tá remar. chegando, o Vascão O tá meu, chegando. ó, o O Vascão Vascão, tá chegando irmão. aonde, cara? Aí, Vascão não cai, cara. Pode ter Ó, todo esse debate aí, primeiro tempo, segundo tempo de debate da e não Copa falar do do Brasil. A Vasco? única certeza que eu Não, tenho é que o Vascão não cai. vamos encerrar. Depois chegou em Vasco, melhor encerrar, que começou a ficar loucura aqui. Ó, Valeu, galera. Dedo no Gente, like, ó, curte, compartilha, segue. Porra, segue curte a gente nas aí, outras aqui, ó, plataformas. aqui, ó. E, ó, inscreve. fininho. Valeu, Doguinha. Valeu, Vitão. Valeu. Doguinha, Beijo, Abraço. Maracujina beijo. vai dormir tranquilo. Boa, vou tomar Boa banho noite aí ainda, pra todo banho mundo. gelado. Valeu. Boa noite, Valeu, galera. abraço. Valeu, Valeu, valeu. galera. Um abraço. Valeu. Abraço.